Mas você sabe que quando eu perguntei para o meu orientador, que é historiador, perguntei assim, Marcelo Jasmin, né? Amicíssimo, queridíssimo. Eu perguntei assim, ai, Marcelo, e agora? Será que eu vou poder dizer que eu sou historiador? Porque eu entrei para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Minha parte. Ele respondeu assim, não só historiador, geógrafo também. Olá, meu nome é Christian Lynch e esse é o Diálogos com a Inteligência. Ela é uma parceria da Insight, editora da revista Insight Inteligência, e do Meio. Aqui nós só recebemos especialistas para pensar o Brasil e o mundo a partir de uma abordagem não convencional. Sejam bem-vindos. Hoje nós convidamos o engenheiro José Luiz Alqueires para falar sobre energia, um assunto que está muito em alta. E para quem não sabe, ele foi, José Luiz Alqueires, presidente da Light, da Alstom Brasil e da Eletrobras, e passou por várias instituições de renome. Atualmente ele é conselheiro do SEBRE, Energisa, Ernauta, Monteiro Aranha, Comer e Instituto EDP. Nossa Senhora, como é que tem tempo para tudo isso? Bem-vindo, Zé Luiz. É um prazer. Prazer estar aqui. Muito feliz de estar recebendo você aqui. Olha, eu já tenho que começar falando, peraí, antes de tudo, tem que falar que o homem, além disso, encontra muito tempo para escrever livros de qualidade. Aqui eu já ganhei, aqui já tem 3, pelo menos, aqui. O homem já escreveu livros sobre 3.000 anos de política. Eu ainda não li, mas esse já mostra com excelente gosto pictórico aqui, estético. Tem esse outro aqui, que é uma crônica da ciência no Ocidente, tá? E contém esse ensaio com um título super sugestivo, que é A Sustentabilidade é um Humanismo, crista da onda. E já tem outro aqui, encomendado, engrenado, chamado As Empresas Sábias e a Humanização da Cultura Empresarial. Sai em novembro. Sai em novembro. Já estamos todos preparados, então. Olha, rapaz, que responsabilidade ter você aqui por perto. Você é um humanista, né? E eu acho interessante que você consegue juntar. Porque, olha só, você junta um lado que é uma formação humanista, eu acho que uma vocação humanista, e algo que a gente não consegue imaginar hoje em dia, que é a junção dessa vocação humanista com uma experiência prática e uma formação também absolutamente... Você tem formação de engenheiro, tem uma formação de exatas, tem uma formação prática. Eu acho que isso que é uma coisa muito difícil de juntar. E é isso que você está fazendo nesses livros, né? Se você me permite, a capa Claro. desse livro tem 2 figuras aqui representadas. Sim, Platão e Aristóteles. Platão aponta para o alto. É. As coisas do espírito são as mais importantes. Como se desdenhasse assim o Aristóteles, que aponta para baixo. Não, Platão. As coisas reais, as coisas da terra, que são as mais importantes. Essa pintura chama-se A Escola de Atenas. É o teto da Biblioteca Palatina do Vaticano. É Rafael, né? De Rafael. Eu diria um pouco que eu e muitas pessoas da minha geração, mas mais ainda da geração do meu pai, tentaram de novo reconquistar esse ideal do renascimento, que era você entender a filosofia natural e essa filosofia pura, espiritual, essa filosofia mais ampla, da qual a metafísica talvez seja um ramo mais, sobrenatural. Então, o natural e o sobrenatural. Eu tentei a vida inteira conciliar o conhecimento de ambas. Continuo tentando. Não vou dizer que tenha achado alguma coisa, mas isso é extremamente motivante, porque te obriga a pensar o tempo inteiro, né? E é a atividade mais gratificante da vida de uma pessoa. Mas é extraordinário, porque, por exemplo, eu li muito Platão, li muito Aristóteles, mas a única coisa que eu construí na minha vida foi brincando de Lego. Então, entende? Você lê essas coisas, mas você não tem... Você não pega, não faz.
como se fossem coisas separadas, né? E é isso que você está explicando, é que isso não necessariamente... Você já viu essa definição do polimata? Sim, eu ia dizer que isso era um polígrafo, pode ser um polímata também. Um polímata é um pouco o seguinte, eles fazem a imagem com o pente. O pente com 1 ou 2 dentes, ou 3 dentes, e aquela barra ali, são as pessoas que têm um conhecimento muito grande numa coisa e noutra. Mas um pente completo, você tem não só o conhecimento de cada um dente, mas daquela barra grossa, que é uma espécie de um substrato comum, que antigamente eram os estudos clássicos. Esses estudos te fazem sentir a unidade. Esse livro, por exemplo, de ciência, me obrigou a mergulhar no estudo de física atômica e quântica, que a física que eu aprendi na faculdade, anos 60, 62, que entrei na faculdade, a que me ensinaram era a física de Newton, de Isaac Newton. E depois disso, a física einsteiniana, a física quântica, mudou completamente. E eu vou fazer aqui uma agressão involuntária aos meus colegas, que não são colegas, são amigos da Academia Brasileira de Letras, e eu perguntava para eles, vem cá, vocês sabem o que é o átomo? Vocês sabem o que é o Big Bang? E ninguém sabia. Claro que eu sei, já estive em Londres, já vi várias vezes o Big Bang. Não, o Joaquim Falcão, que como fraternal amigo, irmão meu e seu, me dizia, é algo um pouco mais distante que o galo da madrugada de Recife. Então, eu tentei também, ao escrever ciência, escrever para eles. Porque, da mesma maneira que Leonardo da Vinci sabia tudo de ciência e humanismo, eu acho que o intelectual do século XXI tem que voltar a compreender o todo. E se ele ficar só nos aspectos humanos ou só nos aspectos de alta tecnologia, ele fica muito incompleto. Sabe o que é engraçado? Porque eu tenho essa formação que parece uma coisa abstrata, né? Porque minha formação é ciência política, história e... História não, história foi a vida que me... Eu não tenho formação em história mesmo. Né? Não, e direito. Você tem formação histórica, feito a minha. Nós, ambos, fomos aceitos no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o que não é pouca coisa. Sim, mas você sabe que quando eu perguntei para o meu orientador, que é historiador, perguntei assim, Marcelo Jasmin, né? Amicíssimo, queridíssimo. Eu perguntei assim, Marcelo, e agora? Será que eu vou poder dizer que eu sou historiador? Porque eu entrei para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Primeira parte. Ele respondeu assim, não só historiador, geógrafo também. Não, aí é demais. Mas, vamos dizer, a crítica mais bonita desse livro que eu recebi foi do Arno Velig. Que também é amigo teu. Nossa senhora, meu também. Presidente do IHGB. É um cara espetacular. A crítica dele foi publicada na revista da Academia Brasileira de Letras, que ele é membro. E a gente vê, quando o cara é intelectual, que ele comenta o que não está escrito. Ele comenta o que influenciou nas entrelinhas, feito uma forte influência de Kant, por exemplo, no que diz respeito a um pedaço do livro. Isso é a beleza da cultura, sabe? É que você se satisfaz com o que você sabe. Você não quer nem reconhecimento. Mas o que eu ia dizer é que é engraçado que a maneira como eu olho a história e eu olho a política é que eu acho que conseguiram me puxar um pouco para a realidade. Entendeu? Porque você começa a ver as repetições, você começa a ver uma espécie de constância que não é que tudo é sempre igual, mas as coisas... Tem coisas que são sempre iguais, tem coisas que não são, que são sempre diferentes, e tem coisas que se repetem em ciclos. E eu acho que isso é que me dá um pouco essa... O que dá uma certa melancolia também. Dá. Você lembra que a gente, pouco antes de começar a gravação, falava sobre aquele final da República Romana,
né? Um período de Silas, Pompeu, César, antes de haver 12 anos de guerra civil e emergir o Augusto, e o quanto isso tem semelhança com certos aspectos da crise atual da democracia, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, a história ela tem essa beleza singular. Não é à toa que dizem que é a mestra da vida. É o Cícero, que está aqui também na capa de um dos livros. É. Mas, enfim. Bom, tá bom. Ó, eu não começou a entrevista ainda não. Isso aqui é só o, é o tapete vermelho para vocês entrarem. Agora eu vou fazer a pergunta do formulário aqui, que é sobre transição energética, né? Mas eu acho que essa introdução também é muito boa, porque aí vocês já podem perceber quem é o homem que está aqui, né? O perfil intelectual do homem que vai falar disso. Não é um técnico, né? É alguém que está olhando mais de longe e com mais sensibilidade, digamos assim, do que um técnico, né? Todo mundo está falando de transição energética, mas realmente existe uma preocupação com isso nas altas cúpulas, nos conselhos, no governo, ou é alguma coisa meio ainda da boca para fora? Totalmente da boca para fora no que diz respeito ao nosso governo. Eu já empreguei esse termo há 20, 30 anos. É um termo quase que tão desmoralizado quanto o termo em inglês greenwashing, que significa pintar de verde. Dá a aparência que é um negócio bonito, sustentável, mas a transição energética, o uso que está sendo feito não só no Brasil, mas eu vi há 2 dias o debate entre os candidatos a vice-presidente nos Estados Unidos, era uma piada, porque um dizia que, enfim, ia trazer de volta as indústrias que foram para o Japão, já que gastam para produzir o carvão do Japão, desculpe, da China, iam trazer para os Estados Unidos, e outros diziam, não, mas eu produzirei com gás natural, que também é poluidor. A transição energética virou um embuste, porque transição energética existe desde que o mundo é mundo. Uhum. Não sei se você sabe a definição da NASA, quando procura vida em outros planetas, a definição é organismos que consumam energia e tenham a capacidade de se reproduzir. Essa é a definição de vida. E você começou o próprio sentido mitológico. O que é que era a energia? Era o fogo que Prometeu roubou dos céus. Mercúrio roubou, Hermes roubou, né? O fogo. E deu aos homens, porque ele era o amigo dos homens, que significa a palavra Prometeu. E isso, então, habilitava os homens a serem divinos, porque dava ampliação da capacidade de produção. Depois, a energia, além do fogo, também ficou representada pelo trabalho manual, pela quantidade de escravos. Isso é energia braçal. E você segue pelo uso das águas, pelo uso dos ventos, pelas velas, pela navegação. A lenha sempre foi usado. Ali pelo século XVI acabou a lenha na Europa. Então começaram a queimar o carvão, verificaram, que legal. E o carvão ensejou a Revolução Industrial na Inglaterra, e aí começou a poluir violentamente, e ela foi substituída à altura da Primeira Guerra Mundial pelo petróleo. Churchill substituiu toda a tração dos navios de guerra por petróleo, e do petróleo o gás e depois a energia atômica. Então, a história da humanidade é uma história da utilização de energia para melhorar a quantidade de conforto das pessoas. Então, se a gente me disse o quanto nós, um brasileiro, classe média, gasta de energia por ano, é como se você tivesse 90 escravos. A energia de 90 escravos. Então, imagina, a população mundial já é 8 bilhões, vezes 90, já seria 720 bilhões de pessoas consumindo energia. Então, energia
tem esse aspecto. E o mundo precisa, não é o puxadinho que estão dizendo da transição energética, fazer uns painéis solares, não. O mundo precisa mudar a forma desperdiçosa de vida que ele imprimiu. Então, o que você consome, o que você usa de embalagem, o que você usa de deslocamento, tem que ser feito de maneiras sustentáveis. Pois é. Pela sua própria fala, a gente vê que houve periodicamente mudança da fonte de energia. Sim. Né? E o que está fazendo demorar tanto essa próxima transição? É o seguinte... Quer dizer, porque ela foi ocorrendo sempre. Foi ocorrendo sempre, mas de uma maneira heterogênea. O que acabou na Europa no século XVI continua sendo a forma predominante de energia na África, o uso de lenha. E já não dá tempo na África de esperar uma árvore crescer. Então, lá se desenvolvem muitas formas de usar a lenha de arbustos que cresçam em 1 ano ou 2 para dar o calor mínimo necessário para cozinhar. Depois, a outra coisa que mudou são as formas comerciais de energia. Como, ao mesmo tempo que elas se viabilizaram, viabilizou a vida em cidades. Na antiga Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes, mas a limitação era a distância de transporte de lenha para calor no inverno e para cozinhar. Então, na cidade antiga, Roma, Babilônia, as grandes cidades, era um luxo você ter comida quente em casa. Você tinha, é lógico, os ricos tinham, mas o povão tinha lá uns lugares públicos onde se cozinhava, e em Roma mesmo, a gente falava ainda há pouco, se distribuía o pão, já cozido, não o trigo. Ninguém dava um saco de trigo para as pessoas. Então, a energia sempre foi um fator crítico no mundo. E a energia, depois que o mundo se urbanizou, hoje mais da metade do mundo vive em cidades, é totalmente diferente do que uma situação de 50 anos atrás. O que é que acontece? O mundo depende mais de energia. E tem outra coisa, do total da energia, assim, números muito redondos, estou fazendo grosseiras estimativas, tipo pesquisas eleitorais, 5% a mais ou a menos. Metade da energia é gasta nas cidades para conforto e climatização. 25% é gasta no transporte e 25% é gasta na produção industrial para tocar máquinas. Então, você vê, metade são as pessoas. E que gastam para quê? Quem mora num clima frio, menos 10... Para esquentar. E o resto é para esfriar. O outro para esfriar. Um pouco para cozinhar, porque já tem muita coisa pré-cozinhada que você já compra feita. Então, a questão da energia é uma questão, primeiro, envolta em grande ignorância, em grandes interesses econômicos entre países que produzem e países que consomem, e, num terceiro ponto agora, que é o crítico, numa grande questão ambiental, porque o uso da energia modifica as condições de vida do planeta. Eu sei que é um pouco além da pergunta sua, mas... Não, ela embute a resposta. Toda energia que a gente usa, de carvão, de petróleo e gás, ela é resultado de um processo que levou 50 milhões de anos na vida da Terra, que tem 4 bilhões. Que processo foi esse? Foi quando a vida saiu dos oceanos, subiu na Terra, uns bichinhos viraram árvores, outros bichinhos viraram bichos,
E de vez em quando havia uns terremotos, umas sísmicas, e isso virava uns depósitos de petróleo, de carvão, que eram cozidos aí no subsolo. Nós estamos pegando esses 50 milhões de material orgânico, portanto, carbono acumulado, e estamos, jogando para a atmosfera com uma velocidade extremamente maior do que foi produzida no processo histórico. Então, esse desequilíbrio que gera nos cientistas a preocupação com o futuro de várias espécies, inclusive da nossa, é que é o grande dilema da energia, que você tem que mudar as formas de vida como um todo, como você vive, como você consome e tal, para que você não devolva à atmosfera. Quando a Terra foi criada, você não tinha oxigênio, tinha menos que 0,1% no ar. Hoje você tem 22%. Onde é que está esse resto? Esse resto está sob a forma de CO2 no subsolo, de petróleo, no gás e tal, ou nas florestas ou nas algas marítimas. Você não pode jogar isso de volta, que é o que se faz intensamente há 200 anos. Então, essa é a questão da energia. A questão da energia e o seu público, que é um público refinado, inteligente. Por isso que eu digo, se ele não voltar a ser renascentista no sentido de juntar o conhecimento humanístico com a filosofia natural, ele não muda o mundo, porque está se enfrentando esse problema achando que vai haver o projeto A, painel solar, vai haver energia eólica. Não é nada disso, é muito mais do que isso. Há que mudar os modos de vida e, de certa forma, o que gera os modos de vida, os valores, os princípios. Pois é, por isso, então, é que essa transição é muito mais complicada do que todas as outras, porque ela não é espontânea, ela não é, e ela não é produto da vontade do grande capital. Ela tem que ser induzida, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser... É uma coisa que é artificial e que contraria, na verdade, muitas vezes, o grande capital. Exatamente o contrário. É exatamente isso. E eu tendo, trabalhado nisso, posso dizer, a vida inteira, em termos de urbanismo e energia, são 60 anos de trabalho, dos 80 que eu tenho de vida, é quase uma religião de sustentabilidade que se tem que propor. E ela bate com alguns conceitos religiosos. Você lê lá na Bíblia, quando Deus expulsa Adão do paraíso, fala: toma a terra aí, use a seu proveito. Uhum. Não devia ser... Toma a terra aí, use-a com cuidado para que ela se renove para os seus descendentes eternamente. Deveria ser a mensagem ali, ou de Deus, ou do seu redator bíblico, devia ser um pouco diferente. Eu acabo meu livro sobre ciência com um título bem maroto que chama-se assim: A Sustentabilidade é um Humanismo. Porque é um paralelo daquele texto revolucionário do Sartre. Revolucionário quando saiu, depois deixou de ser. O existencialismo é um humanismo. Uhum. Porque era, de alguma maneira, tinha uma dimensão de contradição com aquele penso, logo existo, de Descartes. Quer dizer, como se o pensar fosse a condição da existência. Sim, sim. E não é. Eu existo, por isso eu penso e faço outras coisas. Quer dizer, a dimensão existencial nossa, e isso tem a ver com o modo de viver, o modo de consumir energia, o modo de produzir, as relações de trabalho, as relações de produção, tudo, o direito e tudo mais.
É muito bonito, não só o estudo, mas essa ânsia por um novo mundo. Por isso, eu, contrariamente até ao grosso da classe empresarial, eu gosto da Greta Thunberg, aquela menina sueca, que todo mundo diz, foi manipulada. A mensagem é importante. É uma menina com 15 anos de idade, ou 16, mas que fala verdades. Pois é, eu, do ponto de vista político, isso é um assunto que interessa muito aqui ao Canal Meio, essa coisa da transição energética, sustentabilidade. Eu que sou meio melancólico, né? Eu fico vendo, assim, porque é uma espécie de excesso de realismo, sabe? Que aí você diz assim, mas por que demora tanto para ter a transição? Por que o governo fala e não faz, não sei o que e tal? Né? E isso tem até a ver com a pergunta que eu vou fazer agora. Porque a pergunta é a seguinte, eu vou deixar a pergunta e vou terminar o meu comentário antes mesmo de você responder, que é assim. A pergunta seria qual a posição do Brasil no debate sobre as energias renováveis, limpas, etc. Mas o problema é assim, por que o governo não... Eu falei, o problema não é só no Brasil, o problema é o seguinte, o problema é que para o governo se coçar, você tem que transformar isso num problema político-eleitoral. Porque o governo não vai fazer nada que não incomode o eleitorado. Isso significa que se o governo não se coça, né, é porque é um assunto que ainda não está interessando a maioria esmagadora do eleitorado. Né? E isso com o mundo acabando aí, com essas queimadas, você não consegue respirar em São Paulo, né, com as enchentes do Rio Grande do Sul, essas mudanças extraordinárias na temperatura das cidades. Isso você tem toda a razão. Tem certas coisas. Por exemplo, quando eu estava muito focado em energia elétrica, houve uma grande crise no mundo, lá pelo início dos anos 70, quando houve aqueles choques de petróleo, e alguns países tiveram que mudar a sua política, especialmente os Estados Unidos. E o secretário de Energia, assim, num desespero, lá num debate, falou: o que esse país precisa mesmo é um apagão de 24 horas para todo mundo acordar. É porque certas coisas que vão ocorrendo aos pouquinhos, feito aquele negócio da água que esquenta no caldeirão do sapo e ele morre cozido, mas se você jogar no caldeirão que a água já está quente, ele pula fora. O horror recebido homeopaticamente, você vai convivendo. Assim como você convive com a extrema desigualdade social no Brasil. Você convive. Você sai da Gávea e sobe a estrada da Gávea, não pode haver contraste maior. Você está indo para Búzios ou para Cabo Frio, passa pela favela da Maré, não pode haver contraste maior. E por que essas coisas são toleráveis? Por que essas coisas, do ponto de vista político, não geram os movimentos que alteram? Eu acho que aí existe um problema muito sério, um problema histórico de relação de poder, existe um problema de um egoísmo extremo e que passa por uma formação, todo mundo é uma questão de educação, mas não é uma questão de educação no sentido instrução, é uma questão de educação humanística e tem a ver com a questão da felicidade. Eu não posso ser feliz contemplando a infelicidade do meu semelhante. Então, se isso está na sua cabeça, se isso está na cabeça de um político, ele não leva 111 pessoas para a reunião da ONU, 2 deputados do Piauí, 3 de não sei lá o quê, que ficam com medo de quem vai ser o suplente que vai assumir a cadeira se o avião cair no México. Não é por aí. A democracia, a política,
ela perdeu essa capacidade de tocar na corda sensível humana. Ela ficou muito programática, venda de projetos. Todo mundo critica, quero saber o projeto dos candidatos. Existe algo antes do projeto, que é qual é o interesse nacional? Qual é o interesse de criar um homem brasileiro para o século XXI, um homem e uma mulher, um negro, um índio, enfim, um ser humano mais completo. Esse problema está na raiz da distribuição de tudo, inclusive na distribuição de energia. Nós desfocamos o problema. Ficamos achando que o problema é a passagem de trem barata, ou isso ou aquilo. Não. Tem coisas muito mais básicas. E eu acho que a energia, a provisão dessa quantidade mínima de energia e de dinheiro é fundamental para uma sociedade mais justa, mais equânime, que no mundo parece ser daqueles países nórdicos, não é? São os que parecem muito. Eu tive na Suécia, tive na Noruega, tive na Dinamarca, mas não tive tempo suficiente para sentir isso. Mas conheci alguns brasileiros que estão vivendo lá e não querem voltar. E não querem voltar pela receptividade como ser humano. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente estava falando disso antes da gravação e esse negócio da democracia aí atravessou de novo a sua fala. A impressão que dá na sua fala é que a partir de um certo momento a democracia parece que que ela vira um regime que só dá, digamos, o rame-rame, só dá aquilo que está na pontinha e não se preocupa com... Ela esqueceu as grandes questões primárias que deveriam orientar a política. Né? E daí você poderia deduzir por que é que está sendo tão difícil encaminhar a transição energética, por exemplo. Tá? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu ia te perguntar o que era isso, mas quando você falou agora dos países nórdicos, lá também é democracia. E lá não está havendo esse problema. Não. Então, é um problema da democracia? É um problema de alguma democracia na América? Ou o que é, então? Ou é isso mais alguma coisa? O que você acha que é? Eu acho que tem graus de democracia, vamos dizer assim. Lá na Grécia Antiga, havia, né, os gregos são os inventores da democracia. E tinha aquelas guerrinhas ali entre países, cidade-estado, e um belo momento lá, Filipe II da Macedônia foi ser eles usavam muito uns reféns, né? Se mudavam na cidade como garantia do Tratado de Paz. E ele era filho do rei da Macedônia, foi educado lá em Tebas. Sabe qual é a primeira coisa que ele fez quando voltou para a Macedônia? Vai dizer o seguinte: uma cidade que a cada 2 anos elege o seu strategos, que é o seu governante, que é ao mesmo tempo político e comandante das Forças Armadas, está fadada a se ferrar frente a um exército profissional. Pegou uma Macedônia que era extremamente atrasada, treinou um exército, conquistou a Grécia inteira, foi morto pelo filho, o filho pegou o exército, invadiu a Pérsia, foi até a Índia, voltou, conquistou o Egito, o mundo inteiro. Quer dizer, a democracia é frágil frente a um regime autoritário de poder, porque as decisões, pela própria natureza da democracia, são decisões mais lentas, mais
pensadas para representar aquele conjunto. Mais imediatistas? Tendem a ser mais imediatistas pela natureza do homem. Podem não ser em situações que nós todos desejamos que sejam as mais cultas. Você vê agora, os países escandinavos só aderiram à OTAN quando verificaram que um poder autoritário russo podia realmente aniquilá-los, não respeitando nada, como não respeitaram a Ucrânia. Então, você veja, ao mesmo tempo, a beleza da democracia e a fragilidade da democracia. E são reinos. Você vai dizer, é possível um reino ser democrático? Você imaginar que a chefia do Estado deva ser uma coisa hereditária para uma família? Tem a Finlândia lá também, que é república. Então acho que não é, a forma de governo não está... não está nem aí. Não tem... Se fosse assim, é o meu berço, para mim, vou te falar uma coisa, democracia para mim é uma coisa moderna, não tem nada a ver com o grego, não. Mas assim, o berço do liberalismo da democracia para mim é a Inglaterra. E é a monarquia até hoje, então não tem... Não vejo problema. O berço realmente é a Revolução Gloriosa, 100 anos antes da Revolução Francesa. Isso. Esse é o berço da democracia que eu devo fazer. Os Founding Fathers americanos, quando saíram do governo, jantavam ali de vez em quando em Monticello, lá na casa do Jefferson, e ficavam apostando. Quantos anos você acha que vai demorar os Estados Unidos? Aí um dizia 100 anos, ou dizia 150 anos. O que é que vai garantir esses 100 anos? Aí um dizia, bem, enquanto a gente puder invadir as terras dos índios e levá-los até as montanhas rochosas, a gente vai acomodar o fluxo de imigrantes e não vai ter problema. Depois vai ter o problema da população negra, que o Jefferson queria mandar toda. Não sei se era o Jefferson ou se era o Washington. Queria mandar toda de volta para a África ou para outro lugar. Queria tirar dos Estados Unidos, porque achava que nunca teria solução. O Jefferson achava que teria. Ele, inclusive, deu a sua dose de contribuição de aumentar a mestiçagem local. Mas você enfim, vê alguma relação entre democracia e transição energética? Se o regime democrático facilita ou se dificulta? Porque o que está colocado aí no mundo hoje, no Ocidente, o que tem, ao contrário da democracia, seria um regime mais autoritário. Mas todos os regimes autoritários que estão aparecendo aí são, na verdade, no sentido contrário de fazer demorar mais ainda a transição energética. Você tem toda a razão. Eu acho que, nesse ponto, a revista Economist, há uns anos atrás, fez um estudo sobre energia nuclear e dizia o seguinte: a energia nuclear é uma forma de energia limpa, terá muitas objeções de ser implantada. Pode-se dizer que não será mais implantada em país democrático algum. Ninguém vai querer uma usina nuclear lá. Então, quem tem programa nuclear, hoje, na época, era a China, a Rússia e a Coreia. Agora, está voltando. Tem uma lá ficando pronta, lá na Inglaterra. Uma ficou pronta no governo aí do Biden. O Bill Gates está investindo muito em usinas nucleares limpas, compactas, subterrâneas, refrigeradas a sódio. Então, você vai ter o seguinte: você não vai procurar a energia mais barata, você vai procurar a energia mais segura. E aí ela vai se conciliar com a democracia, porque o que será mais importante vai ser justamente o conceito de segurança, o conceito que nós todos passamos a ter
como uma espécie, um mecanismo de dissuasão conjunta, a capacidade de destruir a Terra. Pois é, mas o problema é que, enquanto você não tem uma consciência disso, os custos para as pessoas parecem maiores que os benefícios. Não, porque tudo parece que é assim. E então eu vou ter que desligar o ar-condicionado. Então eu vou ter que pagar um negócio que é mais caro. Então eu vou ter que... Como é que você conscientiza as pessoas num contexto desses, cara? Em que os custos imediatos parecem sempre maiores do que os benefícios. Quer dizer, os benefícios são percebidos como algo que vem a longo prazo. Porque aí aparece aquela frase do outro, que eu esqueci o autor, né? Esqueci o nome do autor, que diz que a longo prazo estaremos todos mortos. Aí você não está... Aí você vai empurrando com a barriga. O autor é o John Maynard Keynes. Ah, o Keynes mesmo. Eu ia dizer Keynes, achei que era falar besteira. Como ia pro ar, eu prefiro não falar. Não, o negócio é o seguinte. A ciência tem a solução para a sua pergunta. Você pode confiar na ciência. A ciência, ela produz resultados fantásticos, acessíveis. O que ainda não conseguimos é, na formação das mentalidades, uma atitude receptiva a isso. Por exemplo, nós vínhamos progredindo a ciência muito bem, até, e aí é duro para nós cristãos reconhecermos isso, até o cristianismo predominar. Quando ele predominou, a tese era: as coisas são assim porque Deus as quis assim. Você não vai questionar por que a maçã cai, por que a fumaça vai para o ar. É porque Deus quer. A mudança nisso se deu com o Renascimento, com a redescoberta dos filósofos pré-socráticos, que eles queriam investigar. Então, para Aristóteles, os materiais eram 4, só: o ar, o fogo, a água. O quarto: o ar, a água, o fogo e a terra. Tudo era resultado dessa composição. Aí, quando você abriu a tampa, você hoje tem 110 elementos. Esses 110 elementos se compõem em zilhões de substâncias. Mas o homem só compreendeu o que tudo é quando entendeu o que é a parte mais ínfima, o átomo. Quando Einstein descreveu em 3 textos fantásticos, 1905, o modelo einsteiniano, a possibilidade da fissão nuclear, mudou o mundo. Porque a dimensão do Big Bang, do ponto onde tudo se origem, é uma cabeça de alfinete. Tudo surge dali e se expande. Se expande. Sabe aquela equação E igual a mc2, energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade, que tem nas camisetas, que tem o Einstein com a língua de fora? Sim, sim. Aquilo quer dizer que isso aqui, essa caneca, é pura energia. Se isso aqui eu conseguisse fazer uma ficção, esse peso aqui dessa caneca d'água seria suficiente para destruir a cidade do Rio. Não, a cidade do Rio de Janeiro, não. Destrói outra. Botafogo, Maitá, tudo. Tá. Isso aqui é pura energia. Não, Botafogo nunca, eu moro aqui. Vai para Copacabana. Não, meus pais moram lá. Não, peraí. Vai para Barra da Tijuca, então. Pronto. O negócio é o seguinte: essa cadeira é pura energia. Felizmente, ela não é de urânio. Senão um elétron perdido podia vir de lá, bater aqui. Aí
Cadeira já produziria um estrago grande, além dos nossos assentos geral. Então, o que eu acho é o seguinte: há um grau de conhecimento mínimo que todos devem ter para produzir o engajamento político e a mentalidade de cuidar da casa comum. Você não acha que isso é uma questão geracional, então? Porque eu tenho a impressão de que as novas gerações já são educadas para isso, mas se a gente for focar só nas gerações também, vai levar, mas... Vai levar. Você lembra que o iluminismo trouxe a promessa que a razão daria resposta para tudo. Não necessariamente a resposta certa. É. Mas o texto que derruba isso da maneira mais poética é você leu o Frankenstein, da Mary Shelley? Sim, sim, sim. Ele é considerado o seguinte: o Dr. Frankenstein é o homem mais sábio do mundo. Então ele quer criar o homem perfeito. Então rouba cadáver da melhor cabeça, melhor perna, melhor corpo, costura aquilo tudo, passa energia elétrica e cria o homem perfeito. E ele, como era o mais sábio do mundo, ensina tudo para o homem. E o homem sai e o que é que ele faz? Vira um serial killer. Sai o Frankenstein. Sai o... Um Frankenstein. A criatura do Dr. Frankenstein vira um monstro e ele sai querendo matar. Então, no último capítulo, ele encontra o monstro. E quando ele pretende matá-lo, o monstro fala: "Você não vai me matar." Você lembra dessa frase que ele diz? É a frase mais importante para um momento de inteligência artificial. O monstro vira para o Dr. Frankenstein, o monstro ou a criatura, e fala assim: "Você é o meu criador, mas eu sou o seu senhor." Isso, muito breve, um computador pode virar para nós e falar: "Nós criamos essa inteligência artificial. Você não vai desligar esse computador, não, porque eu mando um drone que está lá, não sei aonde, te aniquilar." Então, nós precisamos humanizar. Eu vi uma manchete que me deixou de queixo no chão, cara, assim... não sei que dispositivo de inteligência artificial estava tendo uma crise existencial porque tinha descoberto que não existia. Eu não li essa notícia. A manchete era um negócio assim do tipo, a inteligência artificial estava tendo uma crise existencial que descobriu que não é uma pessoa, que não é um negócio desses. Assim, dá para escrever uma crônica. Ou fazer um filme. Fazer um filme. Aliás, eu dava um filme do Woody Allen, das antigas. Genial, né? Absolutamente genial. Você imagina a inteligência artificial no consultório do psicanalista? Seria... Parece uma coisa dessa. Seria muito interessante. Mas eles acho que já aprenderam a deixar que as respostas venham dos clientes e não deles. Porque senão, se eles pretenderem dizer: "Não, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo", ferraram-se, porque um computador vai fazer melhor. Mas eles têm que fazer você trabalhar o seu interior. Eu acho que essa humanização da ciência é o maior desafio, porque quando eu escrevo ali na capa do livro que a sustentabilidade, que é essa religião da natureza, algo que Spinoza falou, Kant, depois especialmente Schelling, um alemão, que escreveu um negócio que se chama Naturphilosophie, filosofia da natureza, e Spinoza com toques de Deus, né?
Deus está na folha da árvore, no caule, no rabo do gato, onde for. Tudo é uma coisa só. De certa forma, tudo nasceu de uma cabeça de alfinete, lá um Big Bang. Mas por que nasceu? Não saberemos, ninguém saberá. E não há resposta da ciência para isso. E a grande impasse entre os quânticos e o Einstein é que o Einstein procurava a equação única e não acreditava que o mundo seria o produto de um acaso. E dizia, título de um livro dele, Deus não joga dados. Enquanto o porta-voz mais badalado dos quânticos, aí, o Stephen Hawking, diz, Deus não só joga dados, como os esconde onde ninguém acha. Então, eu acho que esse impasse metafísico nós não vamos resolver. Mas nós temos condição, eu diria, o dever de nos instruir e instruir as massas para cobrarem dos políticos uma responsabilidade pela nossa casa comum, que é o planeta. O planeta gira aí pelo universo e não troca nada com o ar exterior, sabe? A fumaça que vai para o ar, ela não sai para o espaço sideral, ela fica ali contida, vai cair de novo, intoxicar todo mundo. O que está aqui dentro, está aqui dentro. Pode se transformar, ficar sólido, ficar isso. Os mares hoje estão cheios de microplásticos. As placentas de todas as mulheres estão cheias de microplásticos. A concentração de esperma humano na geração que hoje tem 20 anos é a metade da geração do meu avô. Por quê? Porque as mães estão cheias de microplástico nos seus tecidos constitutivos. Quer dizer, nós já mudamos a Terra e a ficha não caiu. E a gente vê a quantidade hoje de caminhos alternativos para a própria garantia da existência, inseminação artificial, isso e aquilo. Então, quer dizer, o mundo está mudando, o mundo está em transição. Como você disse, a transição não só ocorre desde o momento que o sujeito vendeu 3 escravos e comprou um burro para puxar uma carroça, que é uma maneira de trocar uma energia para o outro. Depois o burro foi trocado por uma motocicleta lá na Ásia, e depois a motocicleta por um grande caminhão, ou lá o que seja. Tudo isso são fenômenos da transição energética que está em curso. E que ninguém fala isso. Todo mundo fala, não, o Brasil é o país da energia limpa, nós fizemos opção. Nós não fizemos opção nenhuma. Eu trabalhei nisso, nós fizemos usinas hidrelétricas limpas, porque o país não tinha divisa para comprar petróleo, porque todo mundo queria usar petróleo, que a energia sairia mais barata. Mas não, aí nós partimos a fazer grandes barragens, os empreiteiros adoraram, passaram a fazer grandes obras públicas, se transformaram nos homens fortes da nação. E numa bela hora aquilo chegou ao fim. Cadê os empreiteiros? Acabaram, os Odebrecht, Camargo Correia, acabaram. Acabaram os grandes empreiteiros. Hoje é um capitalismo financeiro de curto prazo. Como é que a gente vai fazer essa turma que você abre um anúncio da televisão e varia, né? Tem 2 tipos de anúncio, da XP da vida, da aplicação de dinheiro ou da Betmania. A Betmania te oferece ficar rico no fim de semana. XP te oferece ficar rico no fim do ano. Então, como é que você vai pensar em solução de problemas energéticos de longo prazo, a não ser que seja com um enorme investimento em educação? Esse é o desafio.
É aí que eu achava que você ia chegar. Uma pedagogia, né? Pedagogia. Você rodou e continua um iluminista. Um Essa é uma... humanista que é o iluminista que apoia na razão e no ensino uma boa pedagogia. Você às vezes fica meio pessimista, mas no fim vem o otimismo da razão. Né? É, Então a gente pode esperar que daqui a algum tempo, com essas gerações crescendo mais um pouco, as coisas começam a melhorar, porque eles vão virar eleitores, né? Vai ter uma conscientização maior, não? eu acho que a conscientização virá pelo duplo efeito desse aumento da educação, da possibilidade de interação entre pessoas de sociedades mais avançadas com menos avançadas e, infelizmente, do crescimento do que se chamam os eventos extremos. O aspecto educativo dessas queimadas, eu fiz um artigo sobre as queimadas, que todo mundo... Qual foi a primeira ideia do governo? Vamos procurar os criminosos que estão pegando fogo. Que estão botando fogo. Então vamos aumentar as penas e tal. Agora, bota-se fogo desde 1500. Os índios botavam fogo, faziam a lavoura, depois mudavam para outro lugar e voltavam para a área original 20 anos depois, quando ela estava automaticamente recomposta. Mas isso não podemos dar o luxo, porque naquela época não tínhamos ninguém no Brasil, 500 mil pessoas, 1 milhão. Hoje temos 200 milhões. Então, há uma concentração que impede essa rotatividade, vamos chamar natural. A gente tem que conservar, tem que ter outras formas de produção. Eu não sei te dizer se eu sou otimista, mas pelo menos eu não sou alguém que joga a toalha e desiste. Vou morrer lutando. Tive 5 filhos, tenho 10 netos. Ninguém que tem 5 filhos e 10 netos é um pessimista. Pode ser pessimista. Então, não posso me dar o direito que eu estarei traindo as pessoas que eu mais amo na vida. Então, eu tenho, se não encontrar um jeito, pelo menos fazer força. Enquanto eu pude, eu trabalhei. Quando eu deixei de trabalhar na linha de frente, eu fui conselheiro. Quando eu estou deixando de ser conselheiro, eu estou produzindo uns escritos. Uhum. E eu acho que é por aí que Existe um escritor que tem uma palavra, uma frase linda, que é um cara chamado Alejo Carpentier, um cubano, não sei se você já leu. Não. Esse camarada. É um cara pré-revolução cubana, mas que foi aceito. E ele tem um livro que chama-se, um romance, No Reino desse Mundo. E um personagem que chega, assim, mais ou menos nessa altura da vida que eu estou, e ele fala assim: aí fulano de tal finalmente compreendeu que a grandeza humana está em se impor tarefas. Porque no mundo, no céu, a hierarquia é perfeita. Deus manda, depois são os santos, depois são os anjos. Lá não há nada a conquistar, não tem como você subir, nem como você descer, está tudo arrumadinho. Mas aqui na Terra, enquanto você está vivo, você pode fazer alguma coisa. E você se impor as tarefas para que essa coisa que você faça resulte num bem comum é o grande desafio ético da nossa geração.
É o que eu tenho me empenhado. Não sei se eu sou iluminista como escravo da razão. Não digo Totalmente escravo. não sou. Mas Houve vários sim. iluminismos. E um deles é o seu. Ficamos por aqui. Chegamos ao final de mais um Diálogos com a Inteligência. Zé Luiz, foi um prazer recebê-lo. Que conversa... Alegria. Que conversa complexa, interessante, profunda. Bom, ainda não tivemos o prazer de publicar o artigo do nosso Zé Luiz Alqueires, mas espero que em breve esse pecado seja redimido, né? Mas a nossa revista, não tem o dele por enquanto, mas tem mais de 1000 artigos disponíveis em nosso site, como também já publicamos alguns inéditos. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhuma novidade, como, por exemplo, o fato de que você pode assinar a revista e recebê-la em casa. Enfim, até o próximo Diálogos. 89% dos brasileiros acreditam em Deus, segundo a pesquisa Global Religion de 2023. E se o jornalismo perguntasse sobre isso a pessoas interessantes? Este programa é o Presença de Espírito, meu nome é Marvio dos Anjos, e a gente vai conduzir essas entrevistas aqui, perguntando a pessoas interessantes o que elas pensam sobre fé. E nosso primeiro episódio é com uma das artistas brasileiras mais famosas do mundo.